Amigos e amigas, uma boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, Jesus, Messias, o Rabi da Galileia, da nossa Mãe Maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Nós, os encarnados, mas em maior número, com certeza absoluta também os desencarnados, na condição dos espíritos responsáveis pela cúpula desta casa, do Aldeia de Luz e Aldeia da Serra, aos nossos mentores individuais, aos assistidos que aqui são recolhidos pela cúpula espiritual, para que possam ser tratados, enfim. Hoje, nesta quarta-feira, mais uma oportunidade do banquete do pão material, do intelecto, mas também do pão espiritual, que é a expansão de consciência na prática que nós poderemos, do portão para fora ou da porta para fora, buscar, nos aprimorarmos a cada dia que passa, como também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. E o tema, queridos irmãos e irmãs, que hoje hei de convidá-los para que empreendamos uma reflexão, está contido em uma das obras da codificação kardeciana, que, diga-se de passagem, é a obra que mais conteúdo tem para que nós busquemos o aspecto filosófico, científico e religioso da nossa querida codificação kardeciana, que é a primeira obra, o Livro dos Espíritos, publicado aí a partir de 18 de abril de 1857, e queremos trabalhar com os queridos irmãos e irmãs o capítulo 4, sobre a lei de reprodução e, consequentemente, os obstáculos inerentes a esta lei de reprodução, nesse momento final de provas e expiações, nesse momento agudo de transição planetária, a qual nossa querida essência Gaia, o planeta Terra, passa, e nós, seres integrantes desse mundo reencarnado, também aqui estamos sendo desafiados para que busquemos caminhar para frente, espiritualmente falando e, obviamente, cuidando do nosso corpo material. E olha como nada é por acaso, o irmão abriu uma lição do Orai e Vigiai pelo irmão Carlos Bacelli. Estamos trazendo agora o capítulo 4. Ele deu um exemplo de que devemos trazer ou fazer com que retornem os jovens para as casas espíritas. E olha que imagem aqui bem representativa sobre a oportunidade dessa lei de reprodução, da reencarnação de espíritos eternos que somos nós, que voltaremos nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. O que importa? Estima-se que na nossa galáxia, a Via Láctea, existam de 200 a 400 bilhões de estrelas. E para nós, espíritas são planetas habitados em dimensões, constituições físicas diferentes. Sim, temos isso também na codificação, Revista Espírita de 1858. A literatura, queridos irmãos e irmãs, é vasta. E eis o convite dos irmãos espirituais para que, assim, debrucemos dentro das nossas possibilidades de assim buscarmos mais conhecimento e colocá-los em prática e contagiarmos os que estejam ao nosso redor. Eis o grande desafio, a qual nós iremos inclusive trabalhar aqui nesse capítulo 4. E vejamos que o Livro dos Espíritos, como eu disse, a qual nós iremos trabalhar hoje, é um livro composto de perguntas e respostas. O professor querido Hipólito Leon Denis Rivaio, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, junto com outros médios nas reuniões espíritas lá em Paris, reuniões parisienses, mas também até mesmo em outros países, ali questionavam os irmãos espirituais de patamares evolutivos mais avançados, a qual nós só conhecemos como falange do Espírito da Verdade. Então, pergunta, resposta, subpergunta, subresposta, enfim. Entre 1018 e 1019 perguntas e respostas, a depender do tradutor, fora as subperguntas e subrespostas, aproximadamente 251. Então, não é apenas 1018 ou 1019 perguntas e respostas. E é apenas a primeira obra da codificação. Então vamos trabalhar com ela nesse projeto a qual aqui iremos desenvolver nos próximos slides. E eu gosto também, queridos irmãos e irmãs, aos que me acompanham aí em meu canal do YouTube, ou até mesmo no Facebook, de
trazer também temáticas que estejam atreladas ao tema que eu esteja trabalhando por meio das obras complementares, ou seja por meio de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco e outros mais. Aqui o irmão eu sobre o irmão Carlos Bacelli, que ainda está encarnado lá no estado de Minas Gerais. Então também assim iremos acompanhar com o auxílio, por exemplo, da obra Fonte Viva do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. E também vem Emmanuel na obra Pão Nosso auxiliar-nos com outras lições que estão atreladas ao tema que nós iremos trabalhar. E por que não também trazer um pouco dos conhecimentos da terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de janeiro de 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa que nós estudamos normalmente nas casas e que fazem com que nós trabalhemos as suas temáticas na nossa reforma íntima, em melhor orar e vigiar. Enfim, eis o convite que a princípio queremos deixar com cada um de nós nas duas dimensões da vida, nós os encarnados e também os queridos irmãos desencarnados. Então, como um livro que é composto de perguntas e respostas, precisaremos adentrar as perguntas e respostas atrelada a este capítulo 4, para que vejamos qual é a importância que nós temos que ter frente a esses obstáculos da reprodução, não só do reino nominal, do reino animal, trouxemos na capa de nosso slide. Então vamos nos convidar a uma reflexão à pergunta número 686 que Kardec faz aos amigos espirituais. Então o que o nobre professor Rivaio questiona a esses irmãos? Ele pergunta: a reprodução dos seres vivos é uma lei natural? É uma lei de Deus neste orbe e em qualquer uma das outras moradas da casa do Pai? Respondem os espíritos: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. E quando nós, por exemplo, em outras temáticas que aqui são apresentadas por meio de expositores, por meio dos cursos, por meio das atividades como um todo que aqui o Aldeia de Luz proporciona-nos semanalmente, convenhamos que todas essas informações, elas são importantes para o nosso espírito imortal, mas precisamos da ferramenta do corpo físico, para que assim lapidemos em oportunidade moral, intelectual, em cada oportunidade reencarnatória. Então sim, é compreensível que sem essa lei natural, o orbe, qual seja, tem que ter um corpo físico para que o espírito ali acople-se temporariamente, utilizando-se também não só o seu espírito do corpo físico, mas também do que nós chamamos de perispírito, que é o corpo semimaterial, que todos nós obtemos quando estamos encarnados, como estamos no mundo espiritual, na erraticidade, por exemplo. Esses em maior número que aqui estão e nós não os enxergamos com os olhos da carne, também eles estão com esses corpos semimateriais. Corpos esses que nós carregamos as nossas benesses construídas no passado, mas também as atitudes errôneas e outras mais que nós precisamos aí, com o tempo, gradualmente trabalhá-las em nosso dia a dia. Mas é possível, por meio dessa oportunidade que tem o tempo de expirar. Não sabemos quanto tempo aqui permaneceremos nessa atual encarnação. Mas que bom ou bem-aventurados sejam os que pensem e assim hajam também em seu dia a dia. Farei de tudo que eu posso fazer no dia de hoje como se fosse o meu último dia. Porque se eu tiver que perecer e voltar para o mundo espiritual, a minha consciência vai estar tranquila, que esforcei-me para tanto, ainda com todos os meus defeitos, que eu os carrego há milênios e milênios em espírito, junto ao meu corpo semimaterial, ao corpo perispiritual. Então valorizemos essa reprodução. Vamos dar a oportunidade por meio da reencarnação desses aproximados 16 bilhões de espíritos que querem retornar aqui ao mundo corpóreo, ao planeta Terra, para darem sequência em suas caminhadas. O que dizem os irmãos espirituais atualmente dos que estão ocupando corpos físicos neste orbe, reencarnados? Pouco mais de 8 milhões de irmãos em todo o orbe. Então tem o dobro querendo voltar? Cerca de 25 bilhões, então, nas duas dimensões de seres eternos, buscando essa valorização dessa lei da reprodução e a necessidade de
refinarmos-nos a cada dia que passa, aprimorarmos em nossas qualidades morais e intelectuais. Eis o desafio a qual, em curtas palavras, a falange do Espírito da Verdade nos traz aí como resposta nesta questão 686. E, obviamente, consequentemente, em O Livro dos Espíritos, na ordem aí da sequência das questões, existe um encadeamento de ideias por meio dessas respostas dos Espíritos, a qual Kardec assim vai as formulando para que assim tenhamos uma compreensão mais ampla. Então é importante que adentremos na 687 e vejamos o que o irmão Allan Kardec agora questiona, ainda dentro desse entendimento. Ele vem perguntar se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que se tornará excessiva na Terra? Será que um dia isso pode acontecer? Estamos no século XXI, terceiro milênio, praticamente vencido um quarto do nosso século, já que o ano que vem é o ano de 2026. Mas será que não existe um equilíbrio, ou até mesmo baluartes luminares do universo, espíritos de luz, que tenham aí a capacidade de saber o quanto aqui pode acoplar-se em corpos físicos, em espírito? Desde o meio do século XIX em diante, quando aqui foi materializada o Consolador Prometido, essa terceira revelação que é a codificação, não podemos mais ter dúvidas disso. Então não é uma preocupação que devemos carregar conosco. Isso é de responsabilidade de seres em patamares maiores ao nosso. Então é importante que valorizemos o que cabe em nossas programações encarnatórias. Mas o que respondeu os Espíritos? Não. Deus a isso provê. Mantenha sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. E quando os Espíritos respondem não e que Deus a isso prevê, significa que Deus tem o quê? Os seus assessores, anjos, arcanjos, serafins, cristos planetários, espíritos que cuidam de sistemas solares, de galáxia. Então jamais haverá de existir desequilíbrio em um orbe pelo menos populacional reencarnatório no reino hominal ou no reino animal, e até mesmo o equilíbrio nos outros reinos inferiores, que também nós passamos já, o reino vegetal, o reino mineral. Aprendemos isso também na codificação kardeciana. Que bom que assim não precisamos mais nos preocupar com essa superpopulação, porque é dando que se recebe. O plantio é viver e a colheita é obrigatória. Devemos fazer os outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Então, quanto mais eu melhoro-me em meu campo individual, buscando o macro, o coletivo, o todo, mais oportunidades eu terei de, inclusive, nem retornar a este orbe. Por que necessariamente nós temos que almejar apenas e tão somente voltarmos a daqui a algumas décadas e séculos na Terra, nesse início de regeneração? Por que não divisar outros planetas? Se a evolução é nossa, nós não podemos terceirizar, tampouco postergar para o futuro. Então, é o que cabe a cada um de nós pensarmos e agirmos no nosso dia a dia, porque assim colocarmos aonde quer que a nossa expansão de consciência esteja ali atrelada, ativa, interagente junto ao meio, junto aos mais necessitados. Porque quanto mais nós vamos aprendendo, mais obrigação consciencial nós temos de dar exemplos na prática, junto a essa oportunidade intelectual, a qual, neste momento, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, capítulo 4, nós estamos buscando aqui trabalhar com os queridos irmãos e irmãs. Um pouquinho mais à frente, vamos buscar agora a questão 693 e ver o que Kardec questiona. Ele vai questionar: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos, que tem por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, ou seja, criações do ser humano, não propriamente das leis naturais de Deus, que é natural pelo fato de ainda estarmos em um mundo em estágio final de provas e expiações. Já passamos por mundos primitivos, então estamos muito ainda aquém de uma evolução moral. Então, com certeza, e isso nós acompanhamos nesse mundo globalizado, que instantaneamente recebemos uma informação e compartilhamos-as
com seres do outro lado do nosso orbe, que assim o seja ainda. Essas construções, essas invenções dos seres humanos, muitas vezes em equilíbrio, que em vez de trazer benesses, trazem prejuízos para a humanidade. Respondeu os espíritos: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral e, consequentemente, o que nós teremos que fazer? Responder sentiu por sentiu, consciencialmente. É ou não um desafio estarmos encarnados? É ou não um desafio a cada temática que nós recebamos buscarmos em alguma porcentagem dizermos a nós mesmos: eis o que eu preciso no tema que aqui foi trabalhado, melhorar em minha vida e dos que estejam ao meu redor. E tenho certeza, queridos irmãos e irmãs, todos os temas trazem uma reflexão e que servem para todos nós nas duas dimensões da vida. Eis a importância para que evitemos contrariar as leis de Deus, caminhando junto aos seus ensinamentos, colocando-os em prática em nosso dia a dia, que é o grande desafio de aqui nós estarmos. Sabe o que dizem os irmãos espirituais? Que na maioria das vezes, em grande quantidade, nós pedimos para passar pelos desafios individuais e coletivos a qual nós estamos passando. E que também nós sabíamos tudo isso que ia acontecer. E que, ainda assim, pedimos para voltar ao corpo reencarnatório. Mas continuam dizendo eles, estamos em um momento ímpar. A separação do joio e do trigo. Os sinais dos tempos, sim, são chegados e estão atuantes em nossas vidas. Estamos com a nossa antena psíquica junto ao mundo espiritual, junto aos nossos mentores individuais, assim buscando agir em prol do nosso semelhante, porque cobrar-se até isso de nós, o que nós deixamos de fazer, porque não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem. Não fazer o mal, mas não enxergar as necessidades dos nossos semelhantes é estar em desacordo ou pendente com a lei de Deus. E alguém aqui quer estar para a sua consciência universal e eterna? Não. Então vamos buscar esse trabalho no nosso dia a dia, desafiante, mas possível de assim o fazermos. Lembram que eu disse que no livro dos Espíritos existem muitas subperguntas, muitas subrespostas, letra A, B, C, enfim. Então, ainda dentro desse entendimento, vai continuar o irmão Allan Kardec questionando os irmãos espirituais. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, de reinos inferiores a nosso hominal, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e dos quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Praticaria ato repreensível impedindo essa reprodução? Porque nós não somos Deus, nós somos criaturas de Deus. Temos a permissão para tanto? Respondem os Espíritos: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, o poder de que ele deve usar, sem abusar. Eis o feixe pós-vírgula, buscando sempre o equilíbrio, buscando sempre divisar melhorias para a humanidade ao longo dos tempos. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não é isso que acontece com os meios tecnológicos, os equipamentos que nós temos aí nos hospitais, no campo das pesquisas para melhorar a vida das pessoas, mas também para que haja justamente esse equilíbrio, para sanar as doenças e moléstias do passado que hoje em dia estão controladas graças a justamente essa permissão de que nós, os encarnados, não devamos abusar. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E ainda isso, o que os distingue dos nossos irmãos que estão em um reino inferior a nós, os animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, que é perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam.
E não é isso que nós acompanhamos ao longo de séculos anteriores. Sempre houve um equilíbrio e algo que ocorreu em desalinho, em alguma parte do nosso orbe, em algum determinado momento do tempo, obviamente foi por imprevidência dos seres humanos, que muitas vezes querem manipular situações que elas não devam ser manipuladas naquele exato momento. Se nós, os encarnados, como também os desencarnados, confiássemos mais em Deus e que dias melhores virão, de que se mais nos esforçássemos para nos amarmos mais e beneficiarmos os mais necessitados, consequentemente e naturalmente mais benesses lá desse mundo espiritual da erraticidade nós receberíamos por meio de espírito de luz que aqui acoplar-se-iam por meio da reencarnação. Não é o que está acontecendo desde a década de 70, não é o que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, por meio das mãos daquele querido irmão que há poucos meses partiu para o mundo espiritual, Divaldo Pereira Franco, vem nos trazer na quadrilogia dos 4 livros intitulado Transição Planetária, seres esses vindo lá da constelação das Pleiades, de Alcione, estrela de grandeza maior, mundos de regeneração avançado, e a convite de Jesus Cristo aqui estão acoplando-se a corpos físicos, encarnando-se para ajudar-nos a, enfim, buscarmos o amor universal, e universal no sentido de sempre buscarmos nos auxiliar, porque se assim não eles o fizerem, como nós sairemos desse momento tão difícil que nós passamos de guerras, corrupção, mentira, fome, traições, adultérios e outras mais mazelas que nós conhecemos, que nós seres humanos ainda as empreendemos, seja por pensamento, seja por concretizações em menor, mediano ou maior, ações que estejam sendo aí infelizmente empreendidas em prol da humanidade. Então é um grande desafio que saibamos sempre confiar em Deus e fazer o que nos compete por meio dessas oportunidades, desses aprendizados que a todos nós, sempre eles vêm ao nosso encontro. E pergunto ainda, se vêm ao nosso encontro, será que é pelo auxílio dos nossos queridos mentores individuais? Será que em algum momento das 24 horas por dia nós estamos com ausência de algum deles? Eu coloquei no plural, eu não disse no singular. Porque sim, existem irmãos espirituais que em cada campo de atuação nossa no campo reencarnatório, eles nos auxiliam. Uns nos auxiliam na parte do intelecto, outros nos auxiliam no campo da moral, outros nos auxiliam no campo da proteção, para que não prejudiquemos, tampouco sejamos prejudicados no meio, nesse momento, nessa psicosfera pesada energética que o mundo despeja aos que estão aí nas ruas e demais situações, no ambiente profissional, enfim. Então é importante que tenhamos essa conscientização de que eles estão sempre nos auxiliando, mas devemos sempre pensar o que falta para nós aprimorarmos sobre todas essas intuições que eles nos despejam por meio de intuições, por meio da fala em nossos ouvidos espirituais a cada minuto de nossos dias. É um grande desafio que nós temos que assim pensar e buscar colocarmos a cada dia que passa em nossas vidas. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, porque basta que saímos da porta para fora que já seremos desafiados no trânsito e outras mais situações. E como é difícil estarmos reequilibrados, recebemos o passe, os tratamentos específicos, as temáticas que aqui nós trabalhamos na casa, mas mesmo assim, o orar e vigiar é um grande desafio no nosso dia a dia. Na sequência, vem Allan Kardec questionando na 694, que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. E existe diferença entre amar realmente e entre a paixão, entre a sensualidade, entre algo que é transitório, muitas vezes fugitivo, é passageiro, é em determinadas épocas de nossa reencarnação. Respondem os espíritos, isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem é material. Olha a comparação que podemos fazer. Chico Xavier partiu no ano de 2002 com seus 92 anos de idade.
Ele não foi casado, não teve filhos biológicos. Divaldo Pereira Franco, 98 anos de idade, não teve filhos biológicos. Mas quantos filhos ele tem na mansão do caminho? Quantos filhos Chico Xavier aprendia lá em antes em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, e depois em todos os nossos 26 estados mais BF, depois em todo o nosso orbe por meio dos exemplos por ele ali trazidos, principalmente das cartas consoladoras. É uma das oportunidades de pensarmos de que não é errado que nós não empreendamos a lei da reprodução se tivermos objetivos mais amplos. Que é, por exemplo, que nós nos intitulamos de missionários. Mas eu pergunto, nós em nossa individualidade, nós somos missionários de nós mesmos? E missionários no sentido de trazermos missões específicas do passado, trabalhando-as no presente e divisando o futuro, as aprimorarmos no nosso dia a dia? Então, por isso que disse Jesus lá há mais de 2000 anos, não julgueis para não ser de julgados. Então é importante que saibamos qual é a nossa programação reencarnatória. O que eu sinto que eu tenho que fazer da minha vida. Eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos. Se eu assim não agir, mas eu quiser fazer com que eu expanda a minha consciência no intelecto e eu ajude pessoas, famílias, em obras sociais, distribuindo sopão fraterno, cestas básicas, indo nas ONGs e outras mais situações, cuidando de crianças essas que, por exemplo, não quis obter nessa atual encarnação biologicamente, mas que eu faço como se elas fossem os meus filhos. Isso está errado? Não. O que nós não podemos ficar é na inércia, e sim sermos os partícipes ou os artífices dessa melhoria, desse conhecimento de que o que eu fizer de melhor para mim e de melhor pelo meu semelhante, Deus há de entender, e que nas próximas encarnações o que eu não pude fazer nessa, eu aso faça, porque nós estamos aguardando o que é a eternidade. Quantas milhares de reencarnações nós ainda teríamos em outros patamares evolutivos? Almejamos passar para a regeneração, depois mundos ditosos e felizes, depois mundos celestes e divinos. Informação essa constante no capítulo 4, item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas informações que nós temos acesso para que coloquemos em prática em nosso dia a dia, queridos irmãos e irmãs. É o que nos desafia esse capítulo 4 do Livro dos Espíritos, nessa lei de reprodução. Então, valorizemos a nossa alma, o nosso corpo, e sejamos pessoas melhores e contagiemos os que estejam ao nosso redor. Como é bacana quando a gente vê uma pessoa falando assim, ainda que não as conheçamos. Nossa, eu vi essa pessoa sentir uma energia positiva, pelo sorriso que ela empreende, pelo olhar, pelas ações. E nós não queremos ser igual? Se queremos, por que não estamos trabalhando para tanto? E se já estamos, vamos buscar nos aperfeiçoar para tanto? Nós podemos, e nós iremos conseguir. Eis o grande desafio. Lembra que eu disse que eu queria atrelar um pouco essa temática do Livro dos Espíritos para com também as obras complementares da codificação kardeciana? Então vamos trazer, por que não agora, o livro Fonte Viva, por meio do Espírito Emmanuel, que foi guia de Chico Xavier, nas mãos do nobre Chico Xavier, onde no capítulo 97, intitulado A Palavra da Cruz, Emmanuel vai nos trazer o seguinte ensinamento. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo das reencarnações de baixo teor espiritual, sem uma objetividade e também sem pensar nas consequências daqueles atos que ali estão sendo empreendidos, porque nós precisaremos depois dar conta desses atos que ali foram por nós empreendidos. Semelhantes criaturas não pretendem senão acumular-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Aqui Emmanuel depreende-se que ele está falando sobre o aborto direto ou indireto, mas não podemos julgar porque não sabemos o que nós fizemos no passado. Como é importante o véu do esquecimento dos milênios anteriores, das reencarnações pretéritas, porque assim nós nos desafiamos a jamais que seja por pensamento pré-julgar os nossos irmãos por essas mazelas que nós enxergamos, que acontece no dia a dia em todos os cantos deste orbe. É o convite do nosso querido irmão Emmanuel, dizendo-nos de que seremos responsáveis por responder por essas situações, mas tudo está dentro
uma procedibilidade inerente a um mundo final de provas e expiações. Tragamos também a obra Pão Nosso ainda com Emmanuel, onde agora no capítulo 141, intitulado Amor Fraternal, ele vai nos dizer o seguinte: na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, o que nós estamos buscando fazer hoje, no passado nós não conseguíamos ter essa expansão de consciência. Já que estamos tendo a oportunidade agora nessa atual encarnação, vamos buscar assim, agir conforme convida-nos Emmanuel nesse momento, para que as consequências dessas ações por nós sejam mais assertivas e sejam por nós também mais atreladas a uma oportunidade de visão de que o ser reencarnante que eu estou dando a oportunidade de agora voltar ao campo material deste planeta, eu tenho a responsabilidade sobre ele no campo do intelecto, no campo da moral, porque nem sei eu se este ser é vinculado comigo de reencarnações pretéritas, em sua grande maioria é. E pedem para que nós proporcionemos a eles a volta ao campo material. É o que nos convida agora Emmanuel, para que tenhamos essa objetividade, essa compreensão e compreendamos de que esses esforços coroar-se-ão de benesses a ambas as partes, porque cumpriremos com as nossas atividades e funções de pais ou tutores, e eles com a de filhos, compreendendo também que são seres ainda em experiência evolutiva e que cabem eles fazerem aquilo que eles receberam dos seus pais, quando pais ou mães, eles também assim o forem em suas vidas. Passando agora para o capítulo intitulado Casamento e Celibato, que está dentro ainda deste item 4 que nós estamos trabalhando da lei de reprodução. Onde na 695 Kardec questiona: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade, porque graças a essa marcha é que nós temos a oportunidade de voltar ao campo material, à reencarnação, senão como nós vivíamos desde séculos anteriores. Então é um progresso. Assim o sabendo, respeitemos e quanto mais oportunidade nós tivermos de promover a oportunidade reencarnatória desses aproximados 16 milhões de seres que aqui precisam voltar, não é nem só quem querem, precisam, como nós também precisaremos voltar aí por meio de séculos e milênios posteriores em novos corpos físicos. E na sequência questiona Kardec que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento. A resposta é clara, seria uma regressão à vida dos animais. Tudo tem que ter um objetivo em nossas vidas. Então estão sendo claras as respostas empreendidas às questões formuladas pelo querido professor Rivaio a essa temática do casamento e do celibato. Vejamos agora a 697. Kardec questiona: está na lei da natureza ou somente na lei humana de nós, os encarnados, a indissolubilidade absoluta do casamento? Respondeu os espíritos: é uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Digo mais, quem aqui de nós não conhece pessoas que se separaram, que continuam amigas, que continuam ajudando-se, que mantêm inclusive relações, inclusive no campo moral, muito mais aperfeiçoadas em relação a seres que permanecem uma encarnação inteira ali juntos, por meio do casamento? Será que é um casamento genuíno? Então, o que conta nesse caso aqui? É a nossa evolução espiritual. Buscando nos evoluir a cada oportunidade reencarnatória, nós não queremos prender ninguém, ninguém é dono de ninguém. Não é assim que nós sentimos quando nós estamos com as pessoas. E se nós reverberarmos ao meio os prejuízos que outrem venham a querer empreender em relação a nós, não estaremos igualando-nos a essas pessoas. E é isso que nós temos que fazer, nós os cristãos e os espíritas, não. Já dizia Chico Xavier: preenchemos os nossos lábios com água, enchemos a nossa boca e não respondamos, não engolamos aquela água, no sentido de
colocarmos essa evolução que tanto nós pleiteamos no nosso dia a dia, vindo aqui a esta casa semanalmente, ou quando aqui nós temos a oportunidade de aqui estar. Tudo isso faz com que nós compreendamos que essas modificações são naturais, mas o que é imutável nas leis de Deus é o que nós nos desafiamos a compreender e principalmente buscarmos colocar em prática em nosso dia a dia. E assim nós vamos fazendo aos poucos. 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Vejamos a resposta e depois nós vamos ver a sequência, porque dentro dessa resposta já podemos nos questionar em relação a ela. O que dizem os Espíritos? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Olha se nós não prestamos atenção ali entre vírgulas, por egoísmo, e é o que vai ser dito logo na sequência. Por que não foi que nós citamos a vida missionária de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco? Temos outros mais, de outras religiões, sim, por que não? Temos outros mais que nem religião têm, ou que professam, ou que assim externizam ao mundo, mas que são cristãos genuínos, que estão dentro dos 10 mandamentos, e que buscam melhorar-se a cada dia que passa, e também os que estejam ao seu redor. O mais importante é nós sabermos qual é o objetivo de nós agirmos, por exemplo, numa encarnação, não casando, não tendo relações sexuais com um parceiro, mas objetivando situações maiores, como, por exemplo, essas que nós haveremos de aprender com esses seres que estão vindo de fora, como diz o Espírito Manuel Filomena de Miranda, como eu citei há pouco, por meio de Divaldo Pereira Franco. E olha a sequência dessa pergunta e resposta. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Isso é positivo, essa questão, correto? Que Kardec está falando do Espírito da Verdade. E o que eles respondem? Isso é muito diferente. Não foi o que esses dois seres que eu acabei de citar e outros mais assim o fizeram e exemplificaram a nós no nosso dia a dia? Eu disse por egoísmo, todo sacrifício pessoal há de ser meritório e computar-se-á a nosso favor, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória, quando feito para o bem da humanidade, porque é dando que se recebe fazendo para o próximo, nós receberemos centuplicado, dizem os irmãos espirituais. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Quantas atividades as casas espíritas têm, não apenas uma, durante os 7 dias da semana, convidando-nos para que associemos a elas, dentro do nosso campo de oportunidade e de necessidade, e até mesmo de limitações que cada um de nós temos. Temos famílias, temos o trabalho, mas temos que valorizar o nosso tempo, porque ele contar-se-á muito beneficamente ou em prejuízo quando voltarmos para o mundo espiritual. Então, eliminemos de uma vez por todas, paulatinamente, com os nossos esforços individuais, esse egoísmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência e todas as mazelas que nós as carregamos desde reencarnações pretéritas, sendo úteis ao meio. Eis o grande desafio que Divaldo, Chico e outros mais assim vêm nos dando exemplo. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros, Giovanni de Pietro de Bernardone, Francisco de Assis, a qual nós conhecemos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, olha lá o que consta no item 4. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, a um novo vestimenta carnal, mas num outro corpo, sim, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo, obedecendo à lei de reprodução, avaliando os obstáculos inerentes ao estágio evolutivo que nós temos, do nosso órgão para com a sequência desses irmãos que estão voltando por meio da reencarnação e, obviamente, fazendo com que, em recebendo esses novos corpos físicos, evitemos reincidir em erros que nós cometemos no pretérito, que é o desafio de nós reencarnados. Vamos trazer também Bezerra de Menezes, Adolfo de Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde lá do mês de abril do ano de 1900 trabalha conosco no mundo espiritual. E quantas obras Bezerra tem por meio aqui das psicográficas, ou até mesmo nas instituições mediúnicas, ou nos campos religiosos, tudo
ajudando os que estejam passando por dificuldades, sejam elas quais forem. Ele vem dizer, Bezerra de Menezes, que solidários nós seríamos união. Mas se nós estivermos separados uns dos outros, o que nós haveremos de ser? Apenas pontos de vista. E juntos, será que nós alcançaremos os nossos propósitos? Será que assim faremos com que a humanidade caminhe? Será que é consciencialmente eu dizendo para mim mesmo, diariamente, o máximo de pessoas que eu posso ajudar no dia de hoje, manhã, tarde e noite, que isso faça com que essas pessoas despertem como eu estou buscando despertar-me no campo da moral e no campo do intelecto, porque isso beneficiar-se-á e muito a vida dessas pessoas como a nós mesmos. É possível, é isso que nos convida agora Bezerra sempre colocando no plural, saindo do eu, do individual, do singular e buscando o coletivo, porque todos nós somos irmãos. Em que reino que nós estejamos estagiando, desde o princípio inteligente lá no reino mineral, até nós que estamos no reino hominal, somos irmãos e já estivemos nesses patamares. Então vamos caminhar junto, vamos auxiliar, seja quem for, as pessoas ou seres desses outros reinos, que nós tenhamos condições de assim os auxiliá-los. É o grande desafio, é o grande convite sugestivo de Bezerra de Menezes a cada um de nós. E Chico vem dizer que quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera. Porque muitas vezes nós divisamos a felicidade nos recursos pecuniários, nos bens materiais, nas viagens que nós possamos fazer e em tudo mais que o mundo material possa nos proporcionar. Mas o que nós levamos para o mundo espiritual mesmo? Nenhuma agulha, nem um fio de cabelo. Levamos o nosso espírito, o nosso corpo semimaterial, o perispírito, o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, e nesse meio termo, o que deixamos de fazer de bom. É o grande desafio agora de Chico Xavier a cada um de nós. Mas ainda continua ele dizendo, já vivemos muitas vezes, e estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Jamais digamos que estamos com um parente problema e que nós não merecemos isso. Será que não? Ah, como nós merecemos. Bem-aventurados são os que já aqui têm a oportunidade de trabalhar numa casa espírita, principalmente nos trabalhos mediúnicos, onde muitas vezes cobra-se de outrem uma mazela que ele teve como prejuízo, mas aí buscando os milênios anteriores, aquele serviu, vê que fez coisa muito pior. Olha porque Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Então vamos aproveitar essa oportunidade reencarnatória, como convida-nos o nobre apóstolo Francisco Cândido Xavier. Na reencarnação ninguém erra de endereço. Que bom que não erra, então assim não reclamaremos os desafios que cada um de nós precisemos passar e construir pelos desafios esses que são a nós empreendidos. E por que não deixar como feixe aí dessa exposição, desse bate-papo fraterno com ajuda lógica, sempre das intuições dos amigos espirituais aqui presentes, esse tríplice aspecto que fará com que nós tenhamos a oportunidade de reencarnar no planeta Terra, no mundo de regeneração, se assim nós conseguirmos nos próximos anos e décadas, ou construir em nosso orbe, nas duas dimensões da vida. Dizem os Espíritos que isso é imprescindível, que assim hajamos no nosso dia a dia, para que assim mereçamos voltar aqui no planeta Terra, seja daqui a algumas décadas ou séculos, quais sejam esses pontos desse tríplice aspecto. Conhecimento, expansão de consciência, quanto mais nós aprendemos, mais nós devemos dividir. Alguns querem, outros não, mas os que ainda não querem vão ver por meio dos exemplos que é necessário, imprescindível que também compartilhem com o seu semelhante. Expansão de consciência. Já dizia o Cristo, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Moral e intelecto, as duas asas que nós precisamos construir por meio das sucessivas reencarnações. Depois vem o autoconhecimento. Também são bem-aventurados aqueles que se reconhecem um ser ainda muito precário, muito aquém, um eterno aluno do universo, e que, na certeza das mazelas que está trazendo para vivenciá-las e concluí-las do passado nesta atual encarnação, no presente, divise esses êxitos para que no futuro não tenha que repetir essas mesmas lições. Que se aqui, nesse momento agora, está difícil, quiçá na posteridade. Que nem garantido é que reencarnemos aqui se nós postergarmos essa oportunidade que cabe a nós, neste momento reencarnatório, assim empreendermos.
com humildade e simplicidade, com esforços individuais, porque não é fácil para ninguém. Não é. Então, conhecedores disso, vamos nos auxiliar, vamos fazer com que esse autoconhecimento transforme-nos. Oremos mais, vigiemos mais e empreendamos essa tão necessária e imprescindível reforma íntima em nossas vidas e, obviamente, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que fará com que esse capítulo 4 dê o livro dos Espíritos, lei de reprodução e, consequentemente, esses obstáculos da reprodução, faça com que nós, cada vez que divisemos que um novo ser está sendo gerado, nós digamos, nós oremos, onde quer que ele esteja, em qualquer canto deste orbe, porque o pensamento é a comunicabilidade do universo, é a conexão, dizem os irmãos espirituais. Ele chega onde quer que nós queiramos que ele chegue, esse pensamento, para o bem ou para o mal. Que esses seres possam ter aí as suas programações desenvolvidas para o bem da humanidade. E nós, como responsáveis por eles, auxiliemos nessa caminhada, porque responderemos também por essa oportunidade que estamos dando a cada um deles. E assim, vamos construindo um mundo melhor. E vou convidar nesse feixe, queridos irmãos e irmãs, agradecendo a presença de todos os encarnados e desencarnados que aqui estão presentes, para que quem quiser ficar à vontade de fechar os seus olhos na conexão que nós podemos empreender dentro desse tema, desse capítulo 4, projetando nossos espíritos imortais. Por que não? Porque o pensamento ele é instantâneo para fora deste orbe, e de lá, voltando os nossos olhos a ele, vejamos toda a sua estrutura física que nós temos por conhecimento até agora. E vejamos que isso tudo está dentro de um equilíbrio. As águas, os rios, as florestas e tudo mais, que faça com que, além do oxigênio, tenha um equilíbrio para a oportunidade evolutiva dos seres em experiência neste exato orbe que nós estamos tendo essa oportunidade. E que também assim, também enxerguemos os locais onde estão tendo essas guerras, esses conflitos, onde já tem fome há séculos e séculos, onde muitos não têm nem uma cama nesse momento para dormir, para se cobrir, uma alimentação adequada, uma vestimenta, um emprego, um estudo, enfim, tudo mais que faça com que nós cresçamos em espírito, vibremos por eles, porque sim, um dia eles terão essas oportunidades, se ora estão espiando, porque o passado assim exige que sim tenham que espiar, para que aprendam e depois que venham a aprender, divisem dias melhores com novos esforços que eles e nós precisamos empreender. Então, assim, voltando os nossos espíritos imortais aos nossos corpos nesse momento, gratos a Deus, a Jesus, a Maria, a José, a cúpula espiritual da Aldeia de Luz, aos nossos mentores individuais, tenhamos a certeza de que o passe que nós recebemos logo na entrada desta casa maravilhosa faz com que nós saiamos reenergizados. E que os que venham agora na sequência também necessitar dos tratamentos específicos da casa, tenho certeza absoluta que a cúpula espiritual também já está ciente do que tudo que poderá ser empreendido há de ser, não só na data de hoje, mas na sequência do atendimento. E que fica o convite da cúpula espiritual para que retornemos aqui sempre, porque a casa de Jesus e eles, a espiritualidade maior, sempre estarão de braços abertos, convidando-nos a sermos pessoas melhores como eles, assim, esforçam-se para ser. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo final de quarta-feira aos queridos irmãos e irmãs aqui presentes, e um ótimo final de semana, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.